Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktai Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gaudamanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Virupanugacharya Varyam Virupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gaudamanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Virupanugacharya Varyam Virupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribhajikacharya Ashtotara Sata Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também ao meu mais adorado Shiksha Sanyasa Guru Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribhajikacharya Ashtotara Sata Srimad Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj. E a todos Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Jayavadharma, capítulo 29. Então, continuando a descrição sobre Dasya Rasa. Agora o Brajanata pergunta, quais são os Anubhavas desta raça? E Goswami responde, os Anubhavas que são específicos de Dasya Rasa incluem ficar completamente dedicado aos seus deveres prescritos, obedecer às ordens de Bhagavan, permanecer livre de inveja e malícia no serviço de Bhagavan, ter amizade para com os servos de Krishna e fé firme em Krishna. As expressões que são comuns, né, para outras raças incluem dançar, demonstrar respeito para aqueles que são próximos e queridos a Krishna e desapego de tudo mais. O Brajanata pergunta, que tipos de Sattvika Vikara estão presentes em Prita Rasa? Prita Rasa é Dasya Rasa. Goswami responde, todas as Sattvika Bhavas, como por exemplo Stamba, se manifestam nesta raça. Brajanata pergunta, que tipos de Vyabhichari Bhavas ocorrem nesta raça? Então Goswami diz, 24 Vyabhichari Bhavas estão presentes nessa raça. Elas são júbilo, orgulho, força, depressão, humildade, ansiedade, lembrança, apreensão,
desejos ardentes, argumentação, deliberação, etc. Não existe qualquer manifestação específica de intoxicação, exaustão, medo, desmaio, cair no chão, etc, etc. Os bhavas de júbilo, orgulho, são exibidos no encontro, enquanto que os bhavas de debilidade, doença e morte são exibidos na separação. As outras 18 bhavas, como por exemplo a autodepreciação, estão visíveis ambos, tanto no encontro quanto na separação. Brajanata diz: eu gostaria de saber sobre o Staibhava de Prita Rasa. O Goswami responde: o Staibhava desta raça é o Priti que resulta na combinação da atitude de respeito em relação a Krishna com o tremor do coração invocado pelo conceito de respeito, né, e de que Krishna é o seu mestre. Em Shantarasa, o Staibhava é o próprio Rati, enquanto que nesta raça o Staibhava ocorre quando o Rati tem o humor de Mamata, possessividade, e torna-se então Priti, o amor. Conforme esse Sambrama Priti gradualmente aumenta, né, ele se estende através dos estágios de Prema e Sneha até o estágio de Raga. Quando o Sambrama Priti está livre, né, de apreensão e medo, ele assume então a forma de Prema. Quando a forma condensada de Prema faz com que o coração derreta, então ela é conhecida como o nome de Sneha, o estágio no qual o Bhakta não pode tolerar nem mesmo um momento de separação. Sneha se torna Raga quando ela se desenvolveu até o ponto onde mesmo um sofrimento parece ser como felicidade. Em tal condição, existe um desejo de abandonar a própria vida no momento em que se separa de Krishna. Aqueles que estão na categoria de Adhikrita e Ashrita Dasas podem chegar no estágio de Prema, mas não além disso. Parishadas podem chegar ao nível de Sneha. O Staibhava desenvolve até o limite do Raga, por exemplo, de Parikshit, Daruka, Uddhava, né, e Anugata Dasas de Braja. Quando o Raga surge, então existe um aparecimento parcial de Sakyabhava. Os panditas chamam este encontro com Krishna na sua raça de yoga e a separação de ayoga. Existem dois tipos de ayoga. Uma saudade ansiosa, utkantita, e a própria separação, né, que é viyoga. E existem três tipos de yoga: siddhi, perfeição; tushti, satisfação; e sthiti, residência. Siddhi é Siddhi é ver Krishna após ter se acumulado, né, uma condição de ansiedade devido à saudade. Tushti significa encontrar Krishna após a separação, viyoga. E sthiti significa viver com Krishna. Brajanata diz: eu compreendi Sambrama Priti. Agora, por favor, explique Gaurava Priti. O Goswami responde: Gaurava Mai Priti é o humor daqueles que possuem o Abhimana, ou seja, a concepção de que Krishna deve cuidar de mim, me manter, me nutrir. Quando este Priti é nutrido pelas correspondentes Vibhavas e Anubhavas, então ele é chamado de Gaurava Prita Rasa.
Bhagavan Shri Krishna e seus servos dependentes são o Alambana desta raça. O Vishaya Alambana em Gaurava Priti é o Krishna na forma de um grande guru, aquele que possui imensa fama, inteligência e força, o protetor e o mantenedor. Os guardiões de Krishna, Lalya Bhaktas, são divididos em duas categorias, júniores e filhos. Sharana, Gada, Subhadra se consideram júniores, enquanto personalidades como Pradyumna, Charudeshna e Samba têm a abhimana de serem filhos de Krishna. O Udipana desta raça são afeto parental de Krishna e um sorriso gentil. Exemplos de Anubhavas são sentar-se num assento abaixo de Krishna na presença dele, seguir as direções dos seus superiores, né, adorados superiores, e abandonar atividades independentes. Você deve saber que o Sanchari ou Vyabhichari Bhava são o mesmo que eu mencionei antes em relação a Sambrahma Pritarasa. Então, Brajanata pergunta: o que esta palavra Gaurava significa? Gaurava se refere ao relacionamento com Krishna baseado na concepção de que Krishna é o meu pai por uma relação física, né? Ou Krishna é o meu guru. Gaurava Priti é a afeição com a absorção completa em Krishna, com o sentimento de que ele está me nutrindo e mantendo. Então, esse é o Staibhava desta raça. Brajanata pergunta: Prabhu, eu entendi Pritarasa. Agora, por favor, descreva Preyo Bhakti Rasa ou Sakya Rasa. Goswami responde: nesta raça, o Alambana é Krishna e seus amigos. Né? O Vrajendra Nandana Krishna, com 2 braços, segurando a sua flauta Murali, é o Vishai Alambana. E seus amigos são o Ashroy Alambana. Brajanata diz: eu gostaria de saber as características e divisões dos sakas de Krishna. Goswami responde: os amigos de Krishna têm formas, qualidades e vestimentas exatamente como os Dasya Bhaktas, mas eles não têm Sambrahma Bhava como um servo tem. Ao contrário, eles estão dotados de Vishramba Bhava, ou seja, os amigos de Krishna são divididos em 2 categorias: aqueles que residem na cidade, né, e aqueles que residem em Braja. Arjuna, Bhima, Draupadi, Sridama, Brahmana, o Sudama Vipra, né, são sakas da cidade. Né? Dentre eles, Arjuna é o melhor. Os sakas que residem em Braja sempre desejam estar com Krishna. E eles sempre têm um desejo intenso, né, de vê-lo, né, porque Krishna é a vida e alma deles. Por essa razão, eles são os principais sakas. Existem 4 tipos de saka em Vraja: Surit, Saka, Priya Saka e Priyanarma Saka. Os Surit Sakas são um pouco mais velhos do que Krishna e eles têm um pouco de Vatsalya Bhava misturado com o humor de amizade por Krishna. Eles carregam consigo armas e sempre protegem Krishna de qualquer ameaça. Dentre eles está Subhadra, Mandalibhadra, Bhadravardhana, Gobhata, Yaksha, Indrabhata, Bhadranga, Virabhadra, Mahaguna, Vijay e Balabhadra.
Mandalibhadra e Balabhadra são os mais proeminentes dentre eles. Os Sakas são um pouco mais jovens do que Krishna. A categoria Saka agora, né? A segunda. São mais jovens do que Krishna. E o humor deles de amizade é misturado com um pouco de Dasya Bhava. Dentre eles está Vishala, Vrishaba, Ojasvi, Devaprashta, Varutapa, Maranda, Kushumapida, Manibhada e Karandama. Devaprashta é o melhor dentre esses. Os Priya Sakas são amigos que têm a mesma idade que Krishna, com a Sakyabhava, né, pura. Dentre eles inclui Sridama, Sudama, Dama, Vasudama, Kinkini, Stoka Krishna, Amshu, Bhadrasena, Vilasi, Pundarika, Vitanka e Kalamvinka. Os Priya Narmasakas são superiores a esses três outros grupos de sakas, né? E eles são peritos em executar atividades confidenciais. Dentre eles está Subal, Arjuna, Gandharva, Vasanta e Ujjvala, que está sempre falando piadas, né? Dentre esses sakas, alguns são Nitya Priya, ou seja, Nitya Siddhas, e outros foram anteriores devatas, né, semideuses, que alcançaram a posição de um amigo de Krishna por sadhana, né, e outros ainda são sadhakas. Eles desfrutam a presença de Krishna e criam variedades de maravilhas, né, através de diferentes humores e gestos, né, num serviço amigável. Brajanata pergunta: qual é o Udipana desta raça? O Udipana em Sakyarasa inclui a idade de Krishna, a sua bela forma, o seu chifre de búfalo, a sua veno e a sua concha, as suas piadas e risos, os seus feitos valentes e os seus passatempos. No pasto, a sua idade de Kumara é o Udipana. E em Gokula, a sua idade de Kaishora é o Udipana. Brajanata diz: eu gostaria de saber sobre os Anubhavas, né, que são comuns a todos os grupos de sakas. Então Goswami responde: alguns dos Sadharana Anubhavas dos sakas são lutar, fazer brincar com jogos de bola, cavalgar nos ombros uns dos outros, lutar com bastões, recostar-se ou sentar-se junto com Krishna numa cama ou num balanço, sentar-se para contar piadas, brincadeiras aquáticas, brincar com macacos, tentar satisfazer a Krishna, dançar e cantar. Além disso, existem atividades gerais, né? Por exemplo, os Surit Sakas, eles dão bons conselhos também e lideram as atividades. As atividades especiais dos sakas são oferecer tambula, né, decorar Krishna com tilaka, passar sândalo no corpo dele e etc. As atividades especiais dos Priya Sakas são derrotar Krishna numa luta, né, puxar a roupa de Krishna e serem decorados por Krishna. A prerrogativa especial do Priya Narmasakas é assistir a Madhurya Lila de Krishna, ou seja, ajudar Krishna na sua Madhurya Lila, nos passatempos com as gopis. Como servos, eles decoram Krishna com as flores da floresta e prestam serviços como, por exemplo, abaná-lo.
Então Brajanata pergunta: quais são os Satvika e Sanchari Bhavas em Sakyarasa? Bom, elas são similares aos de Dasyarasa, mas um pouco mais intensas. Então Brajanata pergunta: qual é a natureza do Staibhava desta raça? Goswami responde: no Bhaktirasamrita Sindhu Srila Rupa Goswami, ele diz que Sakya Staibhava é o Urati, que está cheio de intimidade e liberdade, e livre, perdão, dos sentimentos de reverência entre duas personalidades, que são, na verdade, iguais. Né? Ou seja, um amigo vê Krishna como um igual, né? Nem superior nem inferior. O que é Vishramba? Pergunta Brajanata. Bom, no Bhaktirasamrita Sindhu 33106 diz: Vishramboganda Vishwasa Vishesho Yantra Nojita. Vishramba é uma confiança profunda, que é desprovida de restrição, né, que faz com que pensemos que não há diferença nenhuma entre nós e Krishna. Brajanata diz: por favor, me diga mais sobre o desenvolvimento gradual desse Vishramba. E o Goswami diz: este Sakyarasa surge no estágio de Pranaya, após incorporar Prema, Sneha e Raga. Brajanata diz: qual é o sintoma de Pranaya? Ou os sintomas de Pranaya? E o Goswami responde: Pranaya é o Urati que está completamente livre de qualquer traço de reverência, mesmo em circunstâncias que naturalmente poderiam invocar tais sentimentos. A grandeza de Sakyarasa é sem precedentes. Em Pritarasa e Vatsalyarasa, a bhava de Krishna e a bhava dos Bhaktas são diferentes umas das outras. Dentre todas as raças, Prema Rasa, que é Sakyarasa, é certamente mais querida. Né? Porque nesta raça, ambos, Krishna e seus devotos, têm a mesma doce bhava. Então a consideração final dele é que, dentre todas as demais raças, o sentimento que existe entre os devotos e Krishna é diferente. Né? Uns superiores, uns inferiores. Mas em Sakyarasa é igual. É a única que tem o mesmo sentimento. Ou seja, Krishna nutre o mesmo sentimento que eles nutrem por Krishna. É um sentimento de igualdade. Todos estão na mesma posição, são amigos. Né? Ou seja, horizontal. Muito bem, então aqui se encerra o capítulo 29 sobre Shantadasya e Sakya Rasas. Na próxima aula, então, continuaremos com o capítulo 30, sobre Madhura Rasa, Vatsalya e Madhurya. Bom dia a todos, Hare Krishna, Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo.